Plástica ocular é uma especialidade da oftalmologia que cuida tanto das cirurgias funcionais da pálpebra, como também da estética palpebral e de toda essa região próxima dos olhos. Tem muita gente que não sabe que a plástica ocular é uma especialidade da oftalmologia e tem muitos médicos oftalmologistas que se dedicam a esse tipo de cuidado. A principal cirurgia da plástica ocular, a mais procurada, é a blefaroplastia, que cuida de melhorar tanto a função palpebral quanto a estética. Quando você tem aquele aspecto cansado, parece que dormiu pouco, ou aquele olhar triste, você pode precisar de uma intervenção da plástica ocular. O excesso de pele que fica sobrando aqui em cima das pálpebras, às vezes aquelas bolsinhas de gordura que parece que o seu olho está inchado, aquilo pode ser corrigido através da cirurgia plástica ocular, e a mais comum e mais utilizada é a blefaroplastia. A gente consegue fazer a correção da pálpebra superior, tirando tanto o excesso de pele quanto as bolsinhas de gordura, e a inferior também. Aqui embaixo, as pessoas costumam nos procurar queixando de inchaço e sempre pensam que os olhos estão ficando inchados. Na verdade, você pode ter uma protusão dessas gorduras aqui de baixo. Em volta do olho, a gente tem vários coxins de gordura que vão dando sustentação, como se fosse um acolchoado de gordura aqui em volta dos olhos. Com o tempo, existem alguns ligamentos aqui embaixo da pele que vão ficando frouxos e permitem com que essa gordura venha para frente, formando aqueles bolsões de gordura que dá o aspecto de inchaço. Geralmente pela manhã é mais comum a sua percepção de que os olhos estão inchados, e ao longo do dia pode ir melhorando. Algumas pessoas recorrem a compressas geladas para melhorar um pouquinho aquele inchaço, mas na verdade a solução é cirúrgica. O ideal é que se faça a blefaroplastia para tirar esse excedente de pele, reposicionar a pálpebra e tirar as bolsas de gordura que estão aqui aparentes e atrapalhando a sua estética. Na blefaroplastia, a gente tem alguns métodos utilizados. A gente pode fazer a cirurgia totalmente com bisturi, em que a gente faz a remoção das peles, a remoção do excesso de gordura e depois faz a sutura, faz toda a remodelação. O segundo método da blefaroplastia pode ser feito com laser também, que a gente chama de laser de CO2. O laser de CO2 é uma tecnologia que serve tanto para cortar e cauterizar os tecidos, quanto também para fazer um resurfacing de toda a face e região periocular. Ele tem tecnologias que cortam e também tem tecnologias que tratam a superfície e melhorando a qualidade da sua pele. Uma outra tecnologia que a gente usa bastante na blefaroplastia é o bisturi de radiofrequência. Ele é parecido com o eletrocautério, com bisturi elétrico, mas na verdade ele não queima o tecido. Aonde ele passa, ele faz o corte, já cauterizando, evitando o sangramento, e não faz queimadura na borda da incisão. Então a incisão fica muito boa, como se fosse uma lâmina, só que sem o sangramento que o bisturi comum causaria, e também sem as queimaduras de um bisturi elétrico normal. A radiofrequência é uma das tecnologias mais utilizadas para fazer tanto as incisões da blefaroplastia quanto a cauterização. Existe uma outra tecnologia para blefaroplastia que não usa corte, que é o jet plasma. Ele provoca mudanças no tecido, em toda a extensão do tecido, e aquilo depois vai provocar uma cicatriz, uma fibrose, e com isso aquele tecido vai se regenerar totalmente esticado, sem a necessidade de retirar a pele da pálpebra. Alguns estudos mostram que o jet plasma tem um efeito menos durável, que o tecido volta a ficar flácido depois de um tempo. Já as técnicas que a gente remove o tecido, não. Elas costumam durar mais e têm um poder de remodelar, e a gente consegue reposicionar as pálpebras
o canto da pálpebra, uma posição mais fisiológica, e isso causa um rejuvenescimento mais natural para a área dos olhos. A avaliação pré-operatória na plástica ocular é fundamental. Por quê? Pode ser que você não tenha só excesso de pele para retirar. Pode ser que você precise de um reposicionamento das suas pálpebras. Tem pacientes que têm uma frouxidão dos ligamentos aqui da pálpebra inferior, por exemplo, que se a gente tirar a pele, essa pálpebra pode cair. Então a gente tem que primeiro reposicionar, fixar esses ligamentos e tendões aqui no osso de novo e às vezes até fazer um encurtamento da pálpebra inferior para poder ela ficar mais esticadinha, mais em contato com o olho. E aí sim, a gente pode associar essa técnica corretiva funcional com a técnica estética, que é a blefaroplastia, onde se tira pele, bolsa de gordura. Em alguns casos, a região malar ela desce. Então, em alguns casos, ocorre uma perda de sustentação na região malar e todo esse conjunto aqui da bochecha fica mais caído, inclusive acentuando aqui o bigode chinês. Nesses casos, não adianta fazer só a correção da pálpebra. A gente precisa reestruturar toda essa região malar. E aí entra uma outra cirurgia, que é o lift do terço médio, ou o lift da face média. A gente pode associar esse lift do terço médio com a blefaroplastia, as duas juntas. Uma tem uma função e a outra tem uma outra função que também é importante. A gente entra aqui pela beiradinha da pálpebra, desce em toda essa região, puxa isso aqui para cima e reposiciona. Isso melhora muito o resultado, porque se a gente mexer só na pálpebra, a gente não consegue puxar todo esse tecido para cima. E com isso a gente ganha até sobra de pele para poder reposicionar melhor a sua pálpebra. A avaliação pré-operatória, ela é muito mais abrangente. A diferença é que o oftalmologista vai ver toda a saúde do seu olho, além de ver só a pálpebra. A gente vai ver as condições que essa disfunção palpebral podem estar acarretando para a saúde do seu olho. Você pode ter lacrimejamento, essas frouxidões de ligamentos podem gerar mais tendência à evaporação da lágrima, você ter um olho seco causado pela evaporação excessiva. Você pode ter problemas de drenagem da lágrima, tudo isso associado a uma disfunção desse conjunto da bomba lacrimal. Alguns pacientes apresentam uma queda da glândula lacrimal, e parece que é bolsa de gordura que está aqui, mas desse lado não tem bolsa de gordura que caia. Geralmente é uma queda do supercílio ou pode ser queda da glândula lacrimal. Então a gente tem que às vezes reposicionar a sua glândula lacrimal que fica aqui embaixo, para poder ter um efeito tanto funcional quanto estético. Na blefaroplastia, se não for bem planejado, você pode ter uma série de problemas decorrentes da cirurgia mal executada ou mal planejada. Lembrar que a blefaroplastia só vai tirar o excedente de pele ou o excedente de bolsas de gordura. A gente não consegue melhorar a qualidade da sua pele retirando quantidade. Então a gente tem que associar as técnicas. A gente vai tirar o excedente de pálpebra das peles que estão sobrando e depois a qualidade da pele, se você tiver muita ruga, se você tiver uma pele já danificada pelo tempo ou pelo sol, a gente tem que associar tratamentos dermatológicos, tratamentos com laser para melhorar a qualidade e o aspecto da pele. Não adianta a gente querer tirar ruga só tirando excesso de pele. O planejamento é importante, porque se a gente tira excesso de pele, se a gente tira além do excedente, tirar pele em demasia, pode fazer com que você não feche o olho, por exemplo. Você pode, depois da cirurgia, ficar com o olho entreaberto quando dorme, pode ter um piscar prejudicado. Com isso, a superfície do seu olho pode sofrer dano. A ceratite, os problemas de córnea, de superfície ocular, a síndrome do olho seco pode piorar se a blefaroplastia não for bem feita, bem executada
e principalmente bem planejada. No pós-operatório da blefaroplastia, é importante que você siga as orientações do seu médico rigorosamente, usando as pomadas que ele prescrever, os protetores solares, é muito importante o uso de filtro solar. No pós-operatório imediato, é importante colocar compressas de gelo. Às vezes no pós-operatório pode ter um pouco de inchaço, pode ficar roxo por uns dias por causa da anestesia. Então o gelo local é muito importante, sempre protegendo a pele com gaze ou com um lenço limpo e aplicar compressas geladas durante pelo menos uma semana. Isso vai acelerar muito o seu processo de recuperação, sua pálpebra vai desinchar mais rápido e depois que tirar os pontos, aí você pode usar o protetor solar com mais frequência. Nos primeiros dias, o médico vai passar alguns medicamentos específicos que pode usar por cima da cicatriz, por cima dos pontos, sem problema. Depois de tirar os pontos, você vai seguir com os novos produtos para poder acompanhar a sua recuperação. No pós-operatório imediato da blefaroplastia, você tem que evitar de fazer esforço físico, evitar de coçar os olhos, de fazer pressão ou de esticar a pele da pálpebra. Até para fazer as compressas geladas, é importante você proteger essa região com gaze ou com um lenço descartável ou um lenço bem limpinho, para depois aplicar as compressas geladas. Evitar a exposição solar nesses primeiros 7 a 10 dias. Sempre usar um chapéu, usar o filtro solar, para poder não ter problema com a cicatrização. Lembra que a cicatrização depende muito do tanto de radiação que você recebe também. Radiação solar, mesmo em dia nublado, pode causar dano à sua cicatrização. Na hora de tomar banho, evitar do jato do chuveiro cair direto sobre a cicatriz, sobre os pontos. Depois que tirar os pontos, aí tudo bem, não tem problema molhar, mas o jato forte tem algumas duchas mais fortes que batem nessa região. E aí você tem que evitar esse contato direto. Pode molhar, mas sem aquela pressão direto sobre a área da incisão. É importante também manter a cabeceira elevada. Ou você coloca alguma coisa que consiga elevar a cabeceira da sua cama, ou usar 2 travesseiros e tentar dormir um pouco mais inclinado. Cabeceira elevada é importante para poder facilitar a drenagem e melhorar o inchaço das pálpebras. É bom evitar de dormir de lado ou dormir de bruço nesses primeiros 5 dias de pós-operatório, para você não espremer a região da incisão da blefaroplastia. Depois que você tira os pontos, você vai se beneficiar muito de fazer uma drenagem linfática nessa região periocular e face. O seu médico vai te indicar um profissional que faça isso e quais os equipamentos que podem ser utilizados para essa finalidade. Os retornos após a recuperação da cirurgia têm que ser determinados pelo médico. Em geral, a gente pede que você faça um retorno com 7 dias, depois uma vez por mês durante 3 meses, que é o período geralmente de recuperação normal de uma blefaroplastia. A região das pálpebras é uma das melhores do ponto de vista de cicatrização. A pele da pálpebra geralmente cicatriza muito bem. Após 3 meses de cirurgia, a cicatriz vai ficar praticamente imperceptível. Claro que você precisa ter cuidado bastante com os filtros solares, baixa exposição à radiação solar e também fazer os tratamentos de pós-operatório com os cremes e medicamentos que o seu médico prescreveu. Alguns pacientes a gente faz a blefaroplastia e imediatamente já aplica o laser de CO2, que é um resurfacing em toda a região periocular e, em alguns casos, na face inteira. Esses pacientes terão um benefício de não só melhorar a quantidade de pele em excesso, mas também a qualidade da pele da face toda. O conjunto vai ficar melhor. Não adianta, às vezes, só mexer na pálpebra
e o resto da face está danificada. É muito importante fazer a cirurgia e o acompanhamento pós-operatório. Ao longo dos anos, você vai precisar se cuidar, porque a nossa pele muda, o nosso corpo muda com o passar do tempo. Então, o acompanhamento com um dermatologista ou profissional da estética facial ao longo do tempo para que você não perca o efeito da sua blefaroplastia. O ideal é que ela dure pelo menos de 5 a 10 anos, dependendo do quadro inicial. Se você apresenta algum desses sintomas que eu falei, como sensação de olho cansado, excesso de pele, te atrapalha de abrir os olhos, aquela sensação de olho triste ou bolsas de gordura, inchaço próximo da região dos olhos, pode nos procurar, entre em contato com a gente, que a gente vai te ajudar.